Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e meu objetivo aqui é colaborar e cooperar com conteúdos jurídicos para os estudantes de direito. Bom, pessoal, estou com uma missão de comentar o artigo por artigo do Código Penal brasileiro. Hoje vamos comentar o artigo 6º do Código Penal brasileiro. No estudo da eficácia da lei penal no espaço, é de suma importância compreender e entender o lugar do crime. Entretanto, é importante ressaltar, que uma infração penal pode se fracionar em tempos diversos. E é possível que também essa infração penal ocorra em lugares diferentes, percorrendo inclusive territórios de 2 ou mais países igualmente soberanos. Um exemplo, uma bomba é fabricada no Brasil. Ela é enviada para matar vítimas em um país vizinho. Esse crime foi praticado no Brasil. Ele deve sofrer as consequências da nossa lei brasileira, ou ele foi praticado no país vizinho e deve sofrer o rigor da lei estrangeira? Uma pergunta que eu faço. Insisto, a bomba foi construída no Brasil, mas ela matou alguém num país vizinho. Qual é o lugar do crime? O Brasil ou o país vizinho? Para a solução desse conflito de jurisdição internacional é que foi feito o artigo 6º do Código Penal brasileiro. Agora eu vou ler a redação, o caput. Considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Analisando a redação do artigo 6º do nosso Código Penal, fica claro aqui uma coisa, pessoal. O Brasil adotou a teoria da ubiquidade. Eu vou explicar para vocês o conceito dessa teoria. Aqui no comecinho da redação, olha, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, teoria da atividade. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, teoria do resultado ou teoria eventual. Então, a teoria da ubiquidade é a soma da teoria da atividade com a teoria do resultado. Aí dar-se a teoria do resultado, teoria mista ou teoria híbrida. Então, na teoria da ubiquidade, é importante tanto o lugar da ação quanto o lugar da consumação do crime. Se tratando de lei penal, da aplicação da lei penal no espaço, tá, pessoal? Não vamos confundir com a aplicação da lei penal no tempo, que é o artigo 4º, que fala que o momento do crime é o momento da ação ou omissão. Teoria da atividade. Aqui a gente está falando da aplicação da lei penal no espaço, sendo relevante o momento da ação e o momento do resultado, sendo adotado no artigo 6º a teoria mista, híbrida ou a teoria da ubiquidade. O interessante da teoria da ubiquidade é que não importa se o crime foi praticado no Brasil ou no estrangeiro, vai se aplicar a lei brasileira, com relação à aplicação da lei penal no espaço, lugar do crime. Vou dar um exemplo. O sujeito A disparou 2 tiros no sujeito B, que estava no Brasil, em São Paulo, ele vai falecer em Montevidéu, no Uruguai. Qual o lugar do crime? Ambos. Porque no próprio artigo fala, o lugar do crime é tanto o momento da ação do disparo, o momento da conduta delitiva, como o momento da consumação do crime, da morte do agente.
Isso vale também para tentativa, tá, pessoal? O artigo 6º, ele coloca aqui a gente esmiuçando o artigo, né? Ele fala assim: considere-se praticado o crime em lugar que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se. Isso é a tentativa. Tentativa. Eu vou dar um exemplo. Um agente prepara uma bomba para explodir e matar pessoas na Argentina. Porém, quando chega lá no aeroporto de Buenos Aires, essa bomba é interceptada. Então ocorreu uma tentativa. É crime também. Qual o lugar do crime? Ambos, tanto o Brasil quanto a Argentina. E vice-versa também, tá, pessoal? O sujeito dá um tiro numa pessoa lá na Argentina. Esse sujeito vem morrer aqui no Brasil. Qual o lugar do crime? Ambos, tanto a Argentina quanto o Brasil, vai ser aplicada a lei brasileira de acordo com o artigo 6º. Nutti é um grande doutrinador. Eu vou ler o que ele fala, que é interessante, que os critérios da ubiquidade, o fato é considerado praticado tanto como no território nacional brasileiro, como no estrangeiro, e é condição sine qua non a aplicação da lei brasileira. Não importa se é no Brasil ou no estrangeiro, condição sine qua non a aplicação da lei brasileira. Bom, pessoal, é importante falar que atos preparatórios não é um delito, tá, pessoal? Se o pessoal começa a preparar para fazer uma bomba no Brasil, está em atos preparatórios, mas não entrou em execução, não é considerado um crime, com exceção de organização criminosa, com exceção de associação criminosa. Nutti explica bem isso. Ele fala: se no Brasil ao menos começar o início da execução, eu aplico a lei penal brasileira. Mas se não começar esse início da execução, estiver só no campo do planejamento, dos atos preparatórios, que a gente já falou até num vídeo anterior sobre os iter criminis, se for atos preparatórios, não é crime. É só para fazer uma ressalva. É importante saber diferenciar o que fala o artigo 6º, que é crimes à distância, que envolve 2 ou mais países, crimes que envolvem soberanias igualmente fortes, países diferentes, crimes à distância, o local desses crimes. E o artigo 70 do CPP, que adota a teoria do resultado, que considera o crime o local da consumação. Algumas pessoas se confundem, acham que o artigo 70 está contradizendo o artigo 6º do Código Penal. O artigo 70 do Código Processual Penal está falando da competência e de crime plurilocais. São crimes que acontecem dentro do Brasil e que não envolvem conflitos internacionais e nem jurisdição internacional, né? Como o próprio Greco fala, crime plurilocais são crimes que percorrem 2 ou mais locais dentro do mesmo país. Então o sujeito deflagra um tiro, um exemplo, em São Paulo, e o sujeito vai morrer em Belo Horizonte. Aí eles vão ver qual é a comarca, aí adota o CPP com relação à comarca que vai, como é que vai ser o processo, a competência, quem que vai cuidar, o juiz que vai ser encarregado daquele processo. Isso está relacionado a competências, a comarca, onde o processo vai ser feito. E não é totalmente diferente do que está falando do artigo 6º, que são crimes à distância, que envolvem 2 ou mais, ou 3 ou mais países. Ficou claro, pessoal? Para não ver essa confusão do artigo 70 com o artigo 6º. Artigo 70 do CPP, artigo 6º do Código Penal. É isso, pessoal. Vou concluir aqui. Eu vou com o último exemplo, né? O sujeito dispara um tiro aqui no Brasil
em uma determinada pessoa e essa pessoa vai morrer, falecer na Bolívia. Qual o lugar do crime? Ambos, porque o artigo 6º adota a teoria da ubiquidade, onde é relevante a atividade e o resultado, a consumação. Isso ficou claro, né? E sempre bom lembrar que quando a gente está falando do artigo 6º, é crimes à distância e aplicação da lei no espaço. É isso, pessoal. Terminei aqui e no próximo vídeo eu vou comentar sobre o artigo 7º que versa sobre a extraterritorialidade. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e façam perguntas, tá bom? Um grande abraço, Ravi!